Bom dia, pessoal. Mais uma semana nós iniciamos nossas atividades. Aqui é a professora Bárbara e a gente continua nossas aulas online. Então, a matéria que a gente viu semana passada se chama Distância de ponto e reta, né? E eu fiquei de corrigir na semana agora as atividades que eu havia passado para vocês da página 81. Lá na página 81, ele pede que considere os pontos A, 2 e 0, B, menos 1 e raiz de 3 e C, menos 1 e menos raiz de 3 em um plano cartesiano. Então, ele pede que a gente veja 3 pontos, né, que seriam determinados no nosso plano cartesiano, e ele pede que eu venha encontrar qual seria o ângulo ABC. Então, a gente tem que lembrar que para determinarmos a reta de um ponto por A e B, a gente precisa encontrar a reta a partir de quem? A partir do determinante, né, realizado dos dois pontos A e B. Então, por que eu fiz por partes? Porque vai ter que ser um determinante de A e B e um determinante de B e C, já que o ângulo referente aqui seria referente ao ângulo B, formado em B. Tá, então eu encontrei a equação da reta menos raiz de 3x menos 3y, essa raiz de 3 aqui, ó, ela não vai nesse todo não, tá? Isso daqui foi na hora que eu tava resolvendo, a raiz só vai ter aqui. Esse x é fora. Então, é raiz de 3 vezes x menos 3y mais 2 raiz de 3 igual a 0. E aí eu tiro o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, eu preciso encontrar quem vai ser meu momento angular na minha reta R. O momento angular vai ser quem? Menos o coeficiente A sobre o coeficiente B. Então, vai ficar quem? Menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Agora, eu vou precisar encontrar qual é a reta. Eu chamei reta S, tá? Podia ser qualquer nome. Reta T, reta V. Aqui eu chamei de reta R. Agora, determinaremos a reta R através de quem? Através do determinante dos pontos B e C. E aí eu resolvo meu determinante, fiz aqui por partes, eu vou tirar foto para que vocês acompanhem etapa por etapa, qualquer dúvida vocês perguntem. Aonde o meu coeficiente A é 2 raiz de 3, o meu coeficiente B é 0 e meu C é 2 raiz de 3. Se o meu momento angular da reta S é menos A sobre B, o A eu tenho, que é menos 2 raiz de 3, mas o B é 0. Então, eu não vou ter momento angular na reta S. Quando isso acontece, eu vou observar que o ângulo formado entre A, B e C, na verdade, ele vai ser o quê? Vai ser um ângulo agudo. Então, esse ângulo agudo entre as retas R e S, ela é determinada a partir de quem? Da tangente de θ igual a 1 sobre o momento angular da reta R. Então, vai ficar 1 dividido por menos raiz de 3 sobre 3. Divisão de fração, a gente repete a primeira e inverte a segunda. Então, vai ficar quem? Tangente de θ é o módulo de menos raiz de 3. Então, o módulo de menos raiz de 3, raiz de 3. Quem é a tangente do ângulo onde eu sei que é igual a raiz de 3? Ângulo de 60 graus. Só que ele me pediu também, na letra B, que eu fosse encontrar quem? Calcule a área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC, ele é encontrada a partir de quem? A área do triângulo é igual a 1/2 do módulo do determinante entre o determinante dos pontos que eu vou estar trabalhando. Então, vai lá. 0, 0 e 1, porque ele me fala que o ponto A... Oh, meu Deus! Aqui, na verdade, o meu determinante aqui ele foi feito de maneira errada. Aqui não é 0, 0 e 1, não. Aqui, na verdade, vai ser quem? Vai ser 2, 0 e 1. Porque aqui são os pontos de A, aqui o ponto de B e o ponto de C.
A minha resposta final aqui não dá 2 raiz, não dá 2 raiz 14, não. Na verdade, aqui vai ficar 1/2 que multiplica 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Isso daqui em módulo. E aqui, na verdade, vai dar 3 raiz de 3 unidade diária. Engraçado. Ou será que isso daqui... Peraí. Na verdade, ele estava certo. Eu só tinha trocado a folhinha. Então, tá. Aí, 1/2 do módulo tá aqui, do determinante. Ponto A, ponto B e ponto C. Na hora que eu resolvo o meu determinante, eu encontrei quem? 6 raiz de 3. Então, a área é igual a 1/2 que multiplica 6 raiz de 3. O 6 dá para cortar com 2. 6 dividido para 2 dá 3 raiz de 3, unidade diária. Na número 2, ele fala na página 82. Essa página aqui da figurinha. Observe essa tirinha do Calvin. Na primeira imagem, ele fala assim: o ponto A está 2 vezes mais distante do ponto C do que do ponto B está de A. Se a distância do ponto B ao ponto C é 5 centímetros, qual é a distância de A do ponto C? Aí ele faz 2 caretas e sai igual um zumbi, onde os mortos-vivos não precisam resolver probleminhas escolares. Então, eu tirei aqui os dados que o programa me forneceu, isso daqui é da página 82. Então, ele me diz que a distância de A a B é 2 vezes a distância de A. A distância de AC é 2 vezes a distância de AB. Ele me fala que a distância BC é igual a 5 centímetros. A, ele parte da origem. B é o ponto 3 e 0. Ele quer que eu venha determinar 2 coisas: o ponto C e a área. Já que ele me diz, já que ele me toca, já que ele toca no assunto da distância, eu vou resolver a distância entre 2 pontos. Então, a distância do ponto A ao ponto B, já que o ponto A e o ponto B foi dado, vai ser quem? Vai ser 3 centímetros. Ele me disse no problema que a distância do ponto A a B é 2 vezes a distância de AC é 2 vezes a distância de AB. A distância de AB, 3. 2 vezes 3, 6. Para encontrarmos as coordenadas C, usaremos as distâncias de A a C e de B a C. Então, a gente vai ter uma relação por um sistema de 2 variáveis. Então, de A a C e de B a C. Já que o ponto C eu não sei. Então, x de C menos 0 ao quadrado mais y de C de 0 ao quadrado. A distância de BC vai ser quem? Raiz quadrada de x de C menos 3 ao quadrado mais x de C menos 0 ao quadrado. E vou tirar 2 relações. A primeira relação ficou quem? X de C ao quadrado mais y de C ao quadrado. Quem é a distância de AC? AC é 6. 6 ao quadrado, 36. Na segunda aqui, x de C ao quadrado menos 6xc mais 9 mais y de C ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a quem? A distância de BC ao quadrado. Quem é BC? DC. Quem é DC? 5. 5 ao quadrado, 25. Que aqui eu tenho equação 1 e equação 2. Quando eu substituir, eu vou isolar y de C ao quadrado, esse termo aqui vai para o outro lado ficando negativo, eu vou fazer o quê? Eu tenho um sistema de 2 variáveis e eu vou fazer quem? Vou fazer por substituição. Então, no lugar onde eu tiver xc, eu vou substituir por quem? Por 36 menos x de C ao quadrado. Então, x de C ao quadrado menos 6x de C mais 9. No lugar do yc ao quadrado, eu substituí por quem? Por 36 menos x de C ao quadrado. O mais 25 veio para dentro ficando negativo, isso igual a 0. Esse x de C ao quadrado com menos x de C ao quadrado, eu cortei. Me sobrou quem? Menos x de C.
A parte que era numérica, só números, né? Eu joguei para o outro lado mexendo no sinal, então mais 9 foi para cá, menos 9, menos 25 ficou mais 25, e o mais 36, quando foi para o outro lado, ficou negativo. Então, quando eu faço essa relação dessa soma com essa subtração, eu vou ter quem? Mais 20. 20 dividido para 6, eu sei que não dá uma relação exata, eu simplifico por 2 e ficou quem? 10 terços. Quando eu acho esse xc igual a 10 terços, eu vou substituir aonde? Na minha relação acima. Então, aqui ficou quem? 10 ao quadrado, 100. Sobre 3 ao quadrado, 9. Então, ficou 36 menos 100 sobre 9. MMC, né? Aqui eu colocaria 36 vezes 9 dá 324, menos 100 dividido para 9. Vou achar quem? 224 para 9. Na hora que eu for fazer a raiz quadrada de 224, ela não dá exata. Fatoro e vou encontrar quem? 4 raiz de 14. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, eu consegui encontrar as coordenadas C, onde x é 10 terços e y é 4 raiz de 14 sobre 3. Se alguma coisa ficou se vocês já em algum momento ficaram em dúvida, vocês perguntem. Aqui ele está rabiscado porque eu agora achei que estava errado, mas não era. Eu não substituí nada errado, não. Eu peguei mesmo a folha errada. Aí, o que acontece? Se ele pede para que eu venha determinar o ponto C, já observei e já encontrei, e agora ele pede que eu venha calcular a área do triângulo ABC. Então, a área do triângulo é um meio do módulo do determinante. A coordenada A, ele me fala que sai da origem. Se ele sai da origem, em 0, 0 e 1. A coordenada do ponto B, 3 e 0. Isso tudo dado pelo problema. Esse 10 sobre 3 e o 4 raiz de 14 sobre 3 é o que eu encontrei no item A. Na hora que eu resolvo o determinante que está resolvido aqui à parte, então vai ficar 1 meio vezes 4 raiz de 14, está aqui, e eu simplifico. 4 dividido para 2, 2, vezes a raiz de 14 centímetros quadrados. Por que centímetro ao quadrado? Porque ele trabalha na unidade centímetro. Ele pede para que eu venha encontrar no cálculo convencional, na área do triângulo, para ver se essas respostas elas vão bater. Então, no cálculo convencional, a área de um triângulo vai ser quem? Base vezes a altura dividido por 2. Só que a base do meu triângulo vai ser quem? 3 centímetros. E a altura? 4 raiz de 14 sobre 3. Na hora que eu substituo, eu vou encontrar os mesmos valores. Página 83. Na página 83, ele fala assim: o Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada para os smartphones que se baseia na localização do usuário, usando, portanto, o GPS do aparelho. O sucesso alcançado pelo jogo vem pelo fato de misturar realidade com ficção. O usuário tem que desbloquear pelo mundo real para capturar os Pokémons, que são os monstrinhos de bolso. Pocket Monster. Letra A. Suponha que 3 amigos jogando Pokémon GO encurralaram um monstrinho em uma região triangular cujos vértices são A, 5, 3, B, 4, 2 e C, 2 e K. Sabendo-se que a área do triângulo é 10 metros quadrados. Calcule o valor de K. Tá, então aqui ele me deu os 3 pontos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os dados que o problema está me fornecendo. A partir dos dados do que ele está me fornecendo, eu consigo saber, né, identificar o que eu vou trabalhar. Ele pede a área do triângulo. Então, a área do triângulo é um meio do módulo do determinante de quem? Dos pontos trabalhados. Tá, então eu escrevi o determinante aqui, sabendo que essa coluna aqui sempre será 1, e vou resolver a parte aqui para que todo mundo venha acompanhar. Então, na hora que eu fui resolvendo, eu vou ter que o meu módulo de menos K é igual a 20. Então, K vai ser quem? Mais ou menos 20.
Foi, gente? Esse 10 aqui, ó, ele vem para cá. Resolvi aqui meu determinante. O 2 passa para cá, ó. 2 vezes 10, 20. Quando eu vejo aqui, ó, 10 com mais 6, 16, mais 4K, menos 4 com mais 12, mais 16 com menos aqui, menos 16. Mais com menos 5K dá menos 5K, igual a 20. O mais 16 com menos 16, cortei. Mais 4K com menos 5K, menos K. Como ele está em módulo, a parte que está do lado de fora, ele vai ter uma variação de mais ou menos. Por isso que o K aqui ficou mais ou menos 20 metros. Na letra B, considerando apenas o valor positivo de K, então somente mais 20, encontrado na letra A, suponha que o monstrinho encontra-se no ponto P 4, 6. De qual reta suporte do triângulo ABC ele está mais próximo para tentar escapar? Tá, então ele me diz que K é 20, o ponto C então vai ser 2 e 20, A 5 e 3 e B 4 e 2. E eu sou obrigada a fazer o quê? A determinar equações de reta. Então, ó, x, y e 1, aqui vai ser o ponto 5, 3 do ponto A, 4 e 2 do ponto B. Então, aqui eu estou calculando quem? A reta que vai estar passando pelo ponto A e pelo ponto B. Então, essa reta que vai passar pelo ponto A e o ponto B, que eu vou chamar de reta R, é igual a x menos y menos 2 igual a 0. Então, uma reta eu já determinei, já encontrei. Agora eu vou para a segunda reta. A reta que está passando por quem? Por A e C. Tá, então a reta que vai estar passando por A e C eu vou chamar de S. Então, x, y em 1, como eu vou determinar a reta, o primeiro ponto é sempre um ponto desconhecido, por isso que entra x e y. Quem seria o segundo ponto? 5 e 3, que é do ponto A, e 2 e 20, que é do ponto C. Resolvo o meu determinante aqui e vou encontrar a reta S como sendo 17x mais 3y menos 94 igual a 0. Agora eu vou encontrar a reta que passa por quem? Pelo ponto B e pelo ponto C. Poxa, Bárbara, eu não estou entendendo por que você coloca algumas retas, né? A, B, A e C e B e C. Toda vez que ele está analisando aqui, ó, seria quem? Seria um triângulo. Tá feinho, mas dá para entender. A, B e C. E esses lados, né, que fazem a ligação desses meus pontos são as retas. Então, de A e B eu chamei de R, de A e C eu chamei de S e de B e C eu chamei de T. Foi assim que eu determinei a reta a partir dos pontos. Então, eu chamei a última reta, chamei de T, aonde a reta é determinada por quem? Pelos pontos C e pelo ponto B. Resolvi meu determinante para achar a reta, a equação de reta geral, e tirei que meu T é igual a 18x mais 2y menos 76 igual a 0. Só que ele está pedindo que eu venha encontrar qual vai ser a fórmula triangular da distância para que eu venha encontrar, né, ou criar a possibilidade desse Pokémon fugir. Aí eu vou lá na página 77, que é a distância entre ponto e reta. Lá na página 77, distância entre ponto e reta. Vou mostrar para vocês como está no livro de vocês, que é essa fórmula aqui. E vou fazer o quê? Eu vou determinar qual é a distância do ponto P, 4 e 6, das retas encontradas. Então, um ponto qualquer, 4 e 6, onde x do ponto P é 4 e y do ponto P é 6. E aí eu vou substituir. A distância do ponto P, 4 e 6, a distância R, vai ser quem? 2,83 metros. A distância do ponto P, a reta S, vai ser quem? 0,46.
A distância do ponto P à reta T vai ser 0,44. E a partir daí eu consigo identificar quem? De qual reta suporte do triângulo ABC ele está mais perto para tentar escapar. Então, nesse caso aqui vai ser quem? 0,44. Pessoal, eu espero que todos estejam bem, tenham entendido a explicação. Na quarta-feira vai ter aula de revisão, né? Uma aula que é para a gente poder tirar dúvida dos assuntos que a gente trabalhou, dos exercícios que a gente tem resolvido. Eu espero que vocês estejam estudando. Eu não sei se o ritmo está um ritmo bom, se vocês querem que eu aperte ou se está muito light. Eu nunca sei, porque como a gente está nesse processo de quarentena, a gente nunca consegue entender muito bem o que passa na cabeça do outro, né? Só que a gente não acabou, não. Tem um problema da página 88. Espera aí que eu não vou me despedir de vocês ainda, não. Aí na página 88 vem uma coisa chamada inequações do primeiro grau com duas variáveis. Lá na página 88. Que é esse exercício aqui, ó. Vamos praticar. Ele fala assim: para evitar a proliferação no mosquito da dengue, uma cidade resolveu testar 3 inseticidas diferentes em uma região quadrada de lado de 100 metros. O primeiro inseticida foi aplicado na região determinada pela inequação 5x mais y maior ou igual a 7. O segundo inseticida foi aplicado na região que satisfaz a inequação x mais 3y maior ou igual a 7. E o terceiro inseticida foi aplicado na região determinada por 3x mais 2y menor ou igual a 14. Represente graficamente essas inequações e indique a região em que foram aplicados os 3 inseticidas. Lógico, quando a gente vê inequação, a gente sempre acha assim: meu Deus, o que é isso? Mas a gente não tem que se preocupar, não. Vai dar tudo certo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, vocês têm que prestar atenção, porque ela fica com uma cara de muita informação, mas ela é fácil de compreender. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar todos esses sinais de maior igual e menor igual e igualar, né? Então, eu botei aqui, ó. Eu fiquei com 5x mais y igual a 7, x mais 3y igual a 7 e 3x mais 2y igual a 14. Tá, segundo passo, né? Eu vou pegar as retas, ó, 5x mais y igual a 7 e vou ver assim: quando x for igual a 0, y vai ser quanto? 7. Então, eu encontrei um ponto. Quando y for igual a 0, né? Quando y for igual a 0, quem vai ser x? 7 quintos. Então, determinei mais um ponto. Fui para a reta S. Na reta S, eu fiz a mesma coisa, né? Aí eu vou lá, x mais 3y igual a 7. Quando x for igual a 0, y vai ser quem? 7 terços. Quando x for igual a 0, eu vou ter quem? 7 terços. Quando y for igual a 0, eu vou ter quem? X igual a 7, mais 2 pontos. E vou fazer a mesma coisa para a reta T. Quando eu pegar no meu plano cartesiano, eu vou marcar, ó, o primeiro ponto aqui, 0 e 7, e meu outro ponto, 7 quintos e 0. Então, vou marcando aqui, ó. Tô marcando. Fui marcando todos os pontos. E eu observo quem? Eu vou observar o sentido de quem? E vou determinar quem é a reta R, a reta T e a reta S. Na reta R, ele me diz que ele é maior, então é toda essa área aqui. Na reta S, né, ele me diz que ele é o quê? Também maior, todo esse pedaço aqui. E na reta T, ele me diz que ele é menor. Só que eu vou pegar o quê? A interseção dos 3 pontos, aonde eu chamei um ponto A, um ponto B e um ponto C. Quem é o ponto A? 0 e 7. Aí eu vou fazer o ponto A, ele está sendo determinado a partir da reta R e da reta T, aonde eu vou cair num sistema de 2 equações. Vou encontrar quem é x e quem é y. No ponto B, que é esse ponto aqui, ó,
ele é determinado a partir da reta R com a reta S. Então, eu vou usar as equações dessas duas retas e vou encontrar quem? O ponto B, 1, 2. Quando eu for para o ponto C, eu vou estar trabalhando com quem? Com a interseção da reta T com a reta S. E vou também encontrar um sistema, né? E vou determinar os pontos C igual a 4 e 1. Tá aqui. Então, agora é finalizar mesmo. Eu espero que todos fiquem bem. Um beijo grande no coração de cada um.